E aí, gangue, bem-vindos ao Escrevível. Se tu ainda não me conhece, eu sou Coral Reis. Eu uso as redes sociais para ensinar escritores iniciantes a planejarem e escreverem os seus livros, tá? Eu sou autora independente, eu já tenho 2 romances publicados na Amazon e recentemente eu terminei o primeiro rascunho do meu terceiro romance oficial. E eu digo oficial porque eu tenho milhares de outros começados e nunca concluídos. Mas enfim, eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho de um projeto novo com vocês. Eu não sei se vocês já viram o vídeo anterior que eu explico por que eu estou fazendo isso, né? Mas eu vou só dar um contextozinho aqui para vocês. Dessa vez eu não vou escrever para a Amazon, tá? A minha meta e desafio é escrever uma história extremamente clichê, extremamente superficial, em 30 dias para publicar em uma plataforma paga. Não estou falando que eu vou escrever uma história ruim, eu não faço isso, tá? Só que eu realmente quero escrever uma história simples, o mais simples possível. Aquele clichê bem clichêzão, assim. E pra mim isso é uma dificuldade, porque eu vivo inventando um monte de coisa, assim, pra deixar minha história complexa, e eu não quero fazer isso. E outra parte do desafio é não fazer um planejamento, o que vai contra tudo que eu prego aqui no Escrevível. Mas é que assim, eu sinto que toda vez que eu planejo as minhas histórias, eu consigo dar muito mais profundidade pra elas. O que é o certo, né? O que é o que se espera. Mas como eu realmente quero fazer uma história simples, né? Eu não vou dedicar muito tempo ao planejamento. E eu vou levar uma coisa em consideração aqui, que eu gostaria que vocês levassem também. Apesar de eu não fazer esse planejamento aqui super estruturado, eu já tenho uma rotina de escrita de 2 anos. Eu já tenho 3 livros concluídos, né? Sendo que 2 já estão publicados. Eu venho estudando escrita criativa nesses 2 anos, com, assim, certa regularidade. Eu quero que vocês entendam que o meu raciocínio de escritora já tem muitas coisas de planejamento embutidas. Então, por mais que eu não coloque isso no Notion, muitas coisas eu consigo desenvolver sem precisar planejar de fato, tá? Eu não quero perder tempo planejando, porque eu sei que se eu parar para fazer isso, eu ainda vou ter muito mais ideia do que se eu não fizer, porque eu sei que mesmo não fazendo, o meu raciocínio já vai me levar a criar um monte de coisa mirabolante à medida que eu escrevo. E eu não quero que isso aconteça, ou melhor, eu quero que isso aconteça o mínimo possível. Eu tô tentando reduzir danos aqui. Então, eu vou anotar algumas coisas no Notion. E não significa que eu não vou desenvolver essa história, que eu não vou, sabe? Ela vai acontecer fluidamente, mas algumas coisas, né, talvez não estejam aqui anotadas, mas eu acabe usando elas na história porque eu já tenho bastante noção, principalmente de estrutura. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tive uma ideia que, assim, eu vou jogar real com vocês, tá, gente? Eu preciso de dinheiro. Quem é escritor sabe, é muito difícil viver de escrita. Essa publicação vai ser na intenção de levantar fundos, entendeu? Eu preciso desse dinheiro para investir nas minhas próximas obras. Levando em consideração que a plataforma costuma dar um bônus a partir da contagem de palavras finais quando a tua obra está concluída, eu quero fazer uma história longa, o mais longa que eu puder, né? Levando em consideração que eu quero escrever rápido, quero escrever logo. E também não quero escrever uma história, tipo, que enche linguiça só pra ficar gigante. Eu não vou fazer isso. Eu pensei mais ou menos ali no meu casal. Na verdade, eu primeiro selecionei quais clichês eu queria usar e como que eu ia desenvolver eles. Então, obviamente, né, eu vou me manter na minha zona de conforto o máximo que eu puder para facilitar o meu processo. Então, vai ser um romance erótico como todos os outros. E aí eu pensei o seguinte: quão cedo nessa história eu posso começar para que eu tenha muito tempo desenvolvendo eles, para que essa história fique o mais longa possível, sem parecer que eu tô realmente enchendo linguiça e fazendo coisas que não deveriam estar ali. Então, geralmente eu começo uma história ali já, né, no meio ali, tipo, tá alguma coisa acontecendo e já vem um incidente instante que já muda ali o rolê deles. Mas eu pensei que eu vou fazer um Friends to Lovers, ou seja, de amigos a amantes. Então, eu decidi que eu vou começar a história no momento em que eles viram amigos.
Ou seja, um pouco antes, na verdade, porque daí eu resolvi pegar mais alguns clichês que eu vou encaixando na história. Vai ser assim, essa história é só uma sucessão de clichês que não acaba, entendeu? Mas daí eu pensei que eu conseguiria fazer. Eles começando no colegial, se conhecem ali no ensino médio, aquela coisa assim. Só que ele vai ter o estereótipo do popular e ela da nerd. Então eu pensei que funcionaria melhor se eu começasse ali com uma tensão sexual entre eles, começando com eles se odiando, entendeu? Então vai ser um hate to friends to lovers. Ou seja, do ódio à amizade ao romance, tradução livre. Então eu vou começar por ali. E aí o que eu fiquei imaginando, como eu não vou fazer um planejamento muito estruturado, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, para vocês verem como é que é o meu rolê. Eu vou acabar duplicando isso aqui de estrutura, porque eu vou construir a história como se fossem 2 livros, só que eu vou publicar tudo em um só. Mas não é exatamente 2 livros, tá? Eu quero deixar isso claro também. Mas eu vou dividir, né, esses blocos de história como se fossem. Aqui eu vou colocar colegial. Eu vou até chamar de arco. Arco colégio. Eu não tenho nome pra nada, pra ninguém. Eu não pensei em absolutamente nada assim muito a fundo. Mas vamos lá. Geralmente, tá, eu costumo fazer esse resumo de atos assim em forma de texto corrido, como se eu realmente estivesse contando a história pra alguém, porque eu acho que fica mais fluido. Mas aqui eu tô assim só fazendo uma anotação muito, muito, muito básica do que eu sei que precisa ter na história e o resto eu vou fazer na jardinagem. Esses dados aqui, que eu vou botar em forma de lista, vão ser as sementinhas que eu vou jogar lá no Docs e vou plantar e deixar germinar e só Deus vai saber o que vai acontecer no final. Pode ser que dê errado? Pode, tá? Vamos descobrir, vamos continuar vendo e descobrir, né? Então, assim, pensando aqui, primeiro ato, né? Começo de tudo, eu tenho que mostrar um pouco dos personagens principais, eu tenho que dar a ambientação da história, já dar uma noção de objetivo dos personagens, os conflitos que eles vão viver. O ponto central dessa história completa é o clichê do casamento por contrato. Ela vai estar num relacionamento de fachada com um cara e vai reencontrar com esse amigo, entendeu? E aí as coisas vão desandar. Mas que nem eu falei, eu quero que essa história fique longa, então eu pensei quão cedo eu posso começar, em vez de já começar com ela entrando no relacionamento. Aliás, eu tinha até imaginado começar com ela já nesse relacionamento de fachada e aí reencontrando o amigo. É o que faria mais sentido em uma história comum se eu fosse publicar na Amazon, realmente para não ficar com a sensação de que eu estou enrolando, de que tá demorando para acontecer. E aí eu pensei, quão cedo eu posso começar esse rolê deles aí? E aí eu pensei, ok, já que ela vai reencontrar um amigo, então vamos fazer ela conhecendo esse amigo. E aí me veio a ideia de fazer o esquema de eles se odiarem no começo, justamente, de novo, para não parecer que a história estava se arrastando. Então, assim, nesse começo, ele vai ter um objetivo e um conflito próprio. Por isso que eu tô tentando dividir como se fossem 2 histórias separadas que em algum momento elas vão se conectar. Então, né, para deixar claro, o objetivo desse primeiro ato é diferente do objetivo do livro como um todo, né? Por isso que eu tô separando assim para eu não me perder depois. A ambientação aqui nesse caso é o seguinte, deixa eu me aproximar aqui, né? Eles vão começar na escola, colégio. E eu imagino que eles já vão estar no ensino médio, justamente porque como eu quero criar essa tensão sexual entre eles, não vai ser um negócio de infância. Eles vão começar no ensino médio, eles vão começar se odiando, né? E aí eu vou botar esse clima entre eles, né, pra rolar alguma coisa eventualmente e principalmente pra isso ser reforçado lá na frente, quando eles estiverem adultos. Eu não sei ainda
em que cidade que eu vou fazer isso, mas pensando em otimizar o meu tempo de produção e não ter que ficar pesquisando, eu vou colocar que vai ser em Curitiba, tá? Porque eu conheço Curitiba, eu moro aqui, pra mim é mais fácil. Embora eu acho que combinasse melhor se fosse ambientada numa cidade maior, tipo São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas eu não vou fazer isso. É importante, né? A gente saber onde é que eles estão. Então, nesses momentos, eu vou situar em Curitiba mesmo. Os personagens principais, eles não têm nome ainda. Então, eu vou falar que ela. O que eu sei dela? Ela vai ser nerd, virgem, toda certinha. Mais ou menos ali que ela já tem mais ou menos um background, que seria o caso de, tipo, ela é rica e a família dela é muito controladora, então, para ela ter a vida boa que ela merece, ela precisa provar o valor dela. Então, ela tem que ser uma ótima aluna, ela tem que ser perfeita em tudo que ela faz. Por isso que ela tem essa pegada nerd. Ela não é virgem porque é feia ou porque isso ou aquilo. Ela é virgem porque ela tá sempre tão ocupada, priorizando outros aspectos da vida dela, que ela não tem muito tempo para desenvolver relacionamentos. E aí ela vai meio que deixando isso pra lá. Então ela é toda certinha, ela é toda correta, mas ela é assim porque a família dela é assim e porque a família é rica e ela quer ter a vida boa que a família oferece, entendeu? Inclusive o casamento por contrato dela depois é justamente pra família dar alguma autonomia pra ela em relação a isso. Então ela quer isso, ela quer essa vida. E aí ele entra justamente como o quase oposto, porque ele também é rico, mas ele não tem nada desse problema que ela tem. Ele tem tudo o que ele quer mastigado na hora que ele quer, a vida dele é boa pra caramba e ele sabe disso e ele aproveita no máximo. Então ele tem essa pegada, ele é popular, ele é mulherengo desde cedo, porque além de tudo, ele vai ser o clichê do clichê, ele vai ser bonito, vai ser gostoso, vai ser pegador. Ele é rico, então todo mundo cai babando no ovo dele. Ele passa uma imagem de irresponsável. Porque ele é assim, tipo, não liga muito pra escola, ele só quer viver a vida boa. Enfim, o objetivo dela, principalmente, nesse ponto da história, seria. Como é que fala? Aqui, ó. Manter a reputação dela. A reputação dela, que nem eu falei, que é aqui, tipo, ela é toda certinha, ela é responsável, ela tira notas boas e ela quer manter essa reputação e se formar com honras para provar o valor dela para a família. O objetivo dele, eu confesso que eu não pensei muito nele, então assim, eu nem vou perder muito tempo aqui. Vou pensar nisso depois. Mas assim, a história vai ser muito mais centrada nela. Então, a partir do momento que ela estiver com a vida dela resolvida, eu vou tocando o barco. Aqui eu vou marcar só como 10%, que eu já sei o que significa, que o incidente excitante é aquela fagulha de que alguma coisa vai mudar, é aquela insinuação de que as coisas não vão mais ser como eram antes, né? Então eu acho que pode ser alguma coisa que acontece na escola e talvez reforce o conflito entre eles. Talvez eles até nem se odiassem tanto, mas talvez tenha ali algum debate em sala de aula, alguma coisa que faz aquele ódio ficar, sabe? Então eu acho que vai ser ali um momento determinante de ódio na escola, porque eles só convivem dentro da escola. E aí eu acho que vai ser isso. Eu vou pensar ainda melhor, mas tipo, vai ser algum debate na escola, alguma coisa assim, alguma briga que eles vão ter ali que vai fazer eles acabarem tendo essa relação, né? Vai mudar a relação deles. Talvez eles comecem a história sendo indiferentes um ao outro. E aí esses 10% chega pra mostrar que não dá pra ser indiferente, eles vão começar a se odiar mesmo. O conflito dela
é que ele é um risco para a reputação dela. Provavelmente porque, além de tudo, ela fica muito inflamada durante essas brigas, né? Ela ficava ali naquela vibe da política da boa vizinhança, né? E até então eles eram só indiferentes um pro outro. E aí, a partir do momento que isso muda e eles começam a se odiar, eu acho que ele vai deixar ela muito inflamada, até porque ela muito provavelmente já guarda muito rancor e muita mágoa de outras situações da vida dela, da família dela, provavelmente, por controlarem tanto ela, e ela vai começar a descontar isso nele, porque talvez role ali uma inveja, digamos assim, né, que ele vê, ele não tem essa limitação que ela tem. Então ela vai ficar com raiva dele por causa disso também, porque a vida dele é muito fácil e a vida dela não. Tipo, eles têm as mesmas oportunidades, né, os dois são ricos e tudo mais, e ainda assim ela se fode muito mais pra viver a vida que ele leva. E aí eu acho que ela fica muito inflamada. E isso é um conflito pra ela, porque tá botando em risco a reputação dela. O ponto sem retorno é aquele momento em que eles vão ser obrigados a conviver juntos. Que daí vai foder tudo, entendeu? No caso aqui deles, ela vai se inscrever num programa para ser tutora de algumas matérias para ajudar alunos, até porque, que nem eu falei, ela quer se informar com honras, então ela tá sempre metida em todas as oportunidades que a escola oferece, ela tá sempre botando o nome dela lá. E também, né, tanto pela escola, para melhorar ali a posição dela, digamos assim, quanto pela família, para a família saber que ela realmente está empenhada. Então, ela vai se inscrever nesse programa de ajudar, né, com aulas particulares para outros alunos. E ele vai precisar melhorar as notas dele, obviamente, né? Talvez ele até receba uma ameaçazinha ali dos pais, de tipo, se você reprovar, a gente vai cortar tua mesada. E aí ele, né, naquele momento ele queira melhorar só o suficiente para não reprovar, ele nem quer melhorar muito assim. E aí ele vai cair com ela. Então ela vai ser tutora dele em aulas particulares. E eles vão ser obrigados a conviver por um período. Então é isso. Ai, ok. Os obstáculos, eu ainda não sei exatamente, né? Mas quando eu for olhar depois isso na ficha dos personagens, eu preciso lembrar disso aqui. Mas a minha ideia é que eles sejam opostos. Então, um dos obstáculos deles vai ser justamente a personalidade. Isso vai ser muito conflitante entre um e outro. Porque não vai se resumir só a ela ser nerd, introvertida. Quer dizer, ela nem é introvertida, ela, sei lá, não sei como é que ela vai ser. Mas eles são opostos, entendeu? Então a personalidade de um e de outro vai ser um obstáculo para os dois, porque eles vão viver em pé de guerra. Que nem eu falei, né? Ele quer melhorar só o suficiente para não reprovar. E ela quer que ele melhore muito, porque o nome dele já tá, como é que fala? Já tá associado ao dela. E se ele não melhorar muito de nota, vai pegar mal pra ela, entendeu? Vai parecer que ela não é boa. Eu acho que ele também vai ser uma espécie de tentação pra ela. Porque ela é muito correta, né? Aquela coisa ali da família cobrar a perfeição dela e tudo mais. Ela fica muito preocupada que se ele não for bem, o nome dela vai ficar manchado e pipipi, popopó. E ele não tá nem aí pro que as pessoas pensam dele. Então, talvez muitas vezes esse comportamento dele mexa com ela nesse sentido assim de ela querer ser mais como ele.
também vai incutir mais esse ódio um pelo outro, porque ela vai ficar puta, do tipo, caralho, pra ele tudo é muito fácil. E ela vai ficar com raiva, sei lá, escrevendo decido mais coisa. Aqui a reviravolta você sabe, né? Eles vão se relacionar, se envolver romanticamente. Aqui eu tô pensando o seguinte, que nem eu falei, eu não vou literalmente escrever isso aqui como se fossem 2 livros diferentes. Eu tô tentando organizar mais ou menos para que essa primeira parte não fique maçante, só mostrando como é que eles se conheceram, como é que eles se odiaram, como é que eles se separaram depois. Aliás, como é que eles viraram amigos, porque eles viram amigos nesse pedaço aqui. Quando eles se separam, eles já são amigos, então quando eles se reencontram, já tem um carinho um pelo outro. Então, assim, eu não vou cumprir isso aqui à risca. Por isso eu tô pensando que talvez seja interessante eu começar a apresentar nesse momento o que realmente vai acontecer, o principal objetivo da história, o que vai acontecer lá no outro arco que eu vou desenvolver, né? Então, assim, pra quem vai ler, a pessoa não vai sentir que são 2 histórias separadas, essa é a questão, né? Mas eu tenho que saber como é que eu vou construir isso, como é que eu vou distribuir todas as informações. Então, eu acho que aqui, esse 75%, que não vai ter nada a ver com... Quer dizer, querendo ou não, vai ter um comprometimento com a batalha final, lá do final do livro mesmo, lá na puta que pariu. Então, eu vou botar aqui que a família dela talvez comece a intervir nesse relacionamento deles. Que daí aqui eu vou botar coisas aleatórias. Aqui mostra que eles não aprovam ele e já sugerem a ideia do casamento por contrato. Porque lá na frente, quando eles se apaixonarem, a família ainda não vai aprovar ele. E eu acho legal que isso seja só reforçado ao longo da história. Então, vou mostrar isso aqui. E aí é isso, no segundo ato. Aí o terceiro ato, o clímax. Então, gente, é quando ele descobre que ela é virgem. Esse clímax, no caso, é um anticlímax, porque ele vai descobrir que ela é virgem e ele não vai querer mais ficar com ela. Porque, como eu falei, ele tem essa coisa mais desapegada, mais leve, mais fluida, ele é muito mulherengo. Então, assim, ele não quer uma virgem. Primeiro porque ele sabe que as virgens se apegam e ele não quer se incomodar com isso. E segundo porque ele pode literalmente ter qualquer mulher. Talvez rolem boatos até de que ele já tenha ficado com alguma professora, alguma coisa assim. Não sei, vamos ver como é que eu vou construir isso depois. Mas é pra dar esse sentido assim de que, cara, pra que eu vou pegar uma virgem que não sabe nada? Eu prefiro ficar com uma mulher que já sabe tudo, então quer saber? Deixa pra lá, não vamos fazer nada. E aí vai começar a amizade deles, porque ela meio que no fim não vai se importar tanto assim, porque eu acho que essa cobrança que tem em cima dela também vai colocar um pouco dessa questão de que ela sente que tem que ser perfeita em tudo. Ela vai acabar descontando isso no sexo também. Então ela vai ver o sexo dessa maneira, como outra coisa que ela precisa performar perfeitamente, com excelência, sabe? Então ela, enquanto ela puder adiar isso para não se incomodar também, ela vai adiar. Tanto que quando eles se reencontram lá no futuro, já adultos, ela ainda é virgem. E aí, eu acho que vai ser isso. O resultado disso vai ser justamente que depois disso eles viram amigos. Consequências, nesse caso, tanto faz porque a história não acaba aqui. E aí a gente vai partir. Eu até poderia, que nem eu falei, eu até poderia fazer aqui um resuminho do que eu imagino do arco dela, mas são coisas que eu não vou fazer agora para não perder tempo. Até porque, que nem eu falei, é uma história extremamente clichê. Então, não vai ter nada de diferente do que outras histórias já têm. Sabe aquela história previsível, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer? É isso que eu tô tentando escrever aqui. Só que, claro,
do meu jeitinho. Então aqui, quando eu vier para ser, até vou mudar aqui, né, estrutura, arco do casamento. Eu vou colocar arco casamento, porque daí aqui nesse ponto ela já vai estar noiva. Então aqui, eu acho que a ambientação não vai mudar muito, mas é importante também falar que a ambientação não diz respeito só ao ambiente, tá? Ao lugar. A ambientação é você mostrar para o leitor tudo o que ele precisa identificar naquela história de contexto cultural, contexto político e tudo mais. Então, né, que nem eu falei, ali eles iam estar num colégio. Como eu não anotei, mas como eu já sei que eles são ricos, vai ser um colégio de gente rica, né, um negócio, né, que tudo isso vai ser mostrado de alguma maneira na escola, na narrativa, desculpa. Então aqui é a mesma coisa, eles não vão mais estar na escola, mas eu preciso mostrar, né, principalmente que eu vou fazer esse salto temporal, eles vão, né, se formar lá, não vão mais se ver, e aí o que vai acontecer nesse meio tempo, até voltar, né, até aparecer ela com... Ela vai estar aqui com... Eu vou botar aqui adultos, que daí a gente já tem essa dimensão de que passou tempo. Penso que entre 25 e 27 anos. Vou analisar melhor com calma depois, se vai fazer alguma diferença. Ela é bem sucedida. Nossa, o que eu fiz aqui? Sucedida no trabalho. Personagens principais. Além dos dois anteriores, eu vou colocar o noivo dela. Eu não pensei exatamente como que eu imagino que ele seja, mas eu imaginei assim, vai ser uma pessoa que os pais dela aprovam. Eu não sei nem se os pais dela sabem que o casamento dela é arranjado ou não. Eu acho que não, né? Porque eu tenho que pensar melhor nesse quesito. Mas eu acho que não, eles não sabem. No entanto, é uma pessoa que eles aprovam que a filha tenha um relacionamento. Então, aprovado pelos sogros. Talvez ele seja muito bom profissional. Mas a questão aqui é que ele é interesseiro. E ele entrou nessa com ela, né? De estar num casamento arranjado com ela. Talvez pra ter esse acesso ao trabalho da família dela, ao nome da família dela. Então ele tá buscando algo grandioso através dela. Ele não vai tentar roubar nada dela, nem nada desse tipo. Mas o interesse dele é interesseiro. Ele é interesseiro, então ele vai querer esse status. Ele quer o status tanto profissional quanto social. Eles são uma família renomada e tudo mais, de grande nome, conhecida, e ele tá ali nessa por isso, porque ele quer também aproveitar disso, buscando status. O objetivo dela vai ser casar para ganhar autonomia da família. Gente, eu não costumo botar acento nas coisas mesmo, tá? Mas eu acho que é isso. O objetivo dela nesse ponto da história é casar para ganhar a autonomia da família. É uma solicitação da família, então talvez por isso até que eu acho que a família dela não sabe que é um casamento de fachada. Porque eu acho que vai ser uma coisa a mais que ela vai fazer fora da linha, sabe? Para conseguir o que ela quer. E talvez ela até se sinta culpada com essas situações. Ou talvez a família que tenha apresentado pro noivo e falado, né, é interessante você ter um relacionamento com esse cara aqui. Não sei, vou ver depois. Mas o objetivo dela é casar para ganhar essa autonomia, porque afinal de contas o que ela quer mesmo é a autonomia. Então, se para isso ela tiver que casar com um cara que ela nem quer ter relacionamento, beleza. Vai ser o momento em que os amigos vão se reencontrar. Eu penso que ela vai trabalhar com relações públicas. Então, ela vai ser contratada pela família dele para resolver alguma polêmica que ele se envolveu. E eu pensei assim, não vai ser nada muito grave, tá? Porque tem que ser perdoável, eles vão acabar se relacionando depois. Então eu imaginei que talvez assim, ele tenha dado uma festa
e vazou imagens de pessoas se drogando nessa festa, alguma coisa assim. E, tipo, nem era ele que tava se drogando, nem ele nem tava envolvido, mas era uma festa dele, então caiu tudo no nome dele. O conflito nesse ponto, eu acho que o conflito nesse ponto vai só repetir o arco anterior. Ela lembra como a vida pode ser mais leve e fácil. Ele lembra, ela vendo ele, né, levando a vida dele, lembra que ela poderia ter uma vida assim, se preocupar menos com o que os outros pensam e coisas desse tipo, mas ela não pode seguir isso porque o objetivo dela é fazer exatamente o que a família dela quer e agradar a família dela e viver sobre viver nas rédeas da família. Então é o conflito, porque ela vê a liberdade dele e ela anseia por aquilo, mas ao mesmo tempo ela não faz aquilo. Os obstáculos aqui é o seguinte: de novo, os nomes deles estão associados, mas dessa vez em maior escala. Ou seja, ela vai começar a sair nas fofocas. Tipo assim, eu não imagino que seja alguma coisa bem contemporânea, bem atual. Então, tipo, esses perfis do Instagram, sabe? De fofoca de famoso, ou de pseudo famoso, porque eu nunca conheço ninguém que eles falam lá. Vão postar coisas deles, entendeu? E aí ela vai começar a estar em foco por causa dele, com o nome associado nele, sendo que eles estão se relacionando por causa do trabalho, né? Ela foi contratada, mas ela acaba se deixando levar. Outro obstáculo é que ela tá planejando o casamento, né? Eu acho que talvez aqui isso sirva como um fardo, sabe? Isso vai começar a se tornar um fardo pra ela. Da mesma maneira que lá no começo da história, o amigo era indiferente antes deles começarem a se odiar, né? Aqui também, o casamento era indiferente, era um meio para o fim. Mas com a aparição do amigo, com a reaproximação dele, o casamento começa a virar um fardo, então vira um obstáculo também. E, obviamente, eles vão se envolver outra vez. E dessa vez vai ser uma coisa um pouco mais emocional, mais sentimental. Em 50%, a reviravolta vai ser o momento em que ele descobre que ela ainda é virgem e é noiva. Claro que essa vai ser a bomba, né? Então, aqui eu pensei em botar assim porque eu penso em fazer tipo uma pegadinha com o leitor. E daí eu falei, eles não sabem que aqui, nesse ponto da história, é o ponto em que a história tem essa reviravolta, né? Mas eu vou fazer parecer que essa é a pior coisa que ele podia descobrir dela, né? Tipo, caralho, ela ainda é virgem. E aí, em seguida, ele vai descobrir que, na verdade, a pior coisa que ele podia descobrir dela é que ela é noiva. Esse 75%, esse comprometimento aqui com a batalha final, né? Eu acho que nesse ponto vai ser a revelação de que o casamento dela é por contrato, né? Até ali ele sabe que ela é noiva e ela não conta detalhes, vai embora e tudo mais. E fica por isso mesmo. Eu imagino que, né, depois disso ele tem ali um afastamento deles, um momento em que que a coisa fica meio esquisita. Um momento em que eles também... que ele acaba desenvolvendo sentimentos mais fortes por ela. E é uma coisa que, né, vai entrar em conflito com ele, porque agora ele sabe que ela é noiva e ele também, tipo, não é um escroto completo. Então aqui eu acho que é o momento em que ele acha que tá fazendo um ato honrado, né? Uma coisa assim, querendo ajudar ela. Talvez ele descubra alguma coisa a respeito do noivo dela e vá contar pra ela. E aí ela meio que dá de ombros. E aí é quando ele descobre que... Aliás, aqui vou
é revelado que o casamento é por contrato. Eu não sei se eu vou esconder isso dos leitores também ou só dele, então por isso que eu botei aqui de uma maneira mais ambígua. Cara, aqui, clímax, óbvio, né? Ela desiste do casamento / autonomia para ficar com o amigo. O resultado, eles se casam e ele tira a virgindade dela. Sei lá, tô chutando aqui, porque, que nem eu falei aqui, né? Eles desistem do casamento / autonomia. Porque talvez ela não precise desistir do casamento. Talvez ela acabe se casando com ele, né? Eu não sei como é que vai ser, só desenvolvendo a história mesmo pra sentir. As consequências... eu acho que as consequências eu também não vou conseguir decidir agora, porque pode ser que talvez ela não tenha autonomia, ela perca a autonomia, então pra ela isso vai ter alguma consequência, talvez a família, né, vai desonrar a família vai ficar cabreira com ela, talvez corte ela, eu não sei, isso aqui eu nem vou botar, eu vou descobrir depois. E é isso, gente, tipo, essa aqui vai ser o planejamento da minha história. Eu não vou passar disso aqui. Se eu sentir que eu preciso adicionar alguma coisa aqui nova, talvez aqui nesse final, quando as coisas começarem a ficar mais claras, talvez eu anote isso, porque é importante eu não fugir muito, né, da minha proposta. Mas de resto, eu já sei o suficiente. Marquei tudo aqui, né? Ponto sem retorno. Qual que é o ponto sem retorno daqui? Peraí. Eu não pensei nisso, nesse formato, né? De ponto sem retorno aqui. O que poderia ser? Então, o que poderia acontecer para mostrar que é uma péssima ideia eles estarem juntos outra vez? Não sei, gente. Vou pensar isso depois também. Ainda vou escrever muita coisa. Aliás, vou deixar aqui, né? E vou deixar sem marcar. E é isso, gente. Esse vídeo foi sobre o meu pseudo-planejamento da estrutura, tá? Eu gosto muito de organizar as minhas estruturas em 3 atos, tá? Pra mim funciona super bem, né? Que nem eu falei, eu já tenho esse raciocínio, eu já consigo entender exatamente o que eu preciso fazer em cada ponto de virada e tudo mais. Exceto nesse aqui, né? Mas tudo bem. Mas que nem eu falei, muita coisa, né, que eu tenho pra escrever antes, eu já consegui fazer uma boa estrutura aqui do primeiro arco deles. Então, depois que eu entender melhor esses personagens, né, eu volto pra descobrir que outras coisas podem acontecer. No próximo vídeo, eu vou fazer a ficha de personagem, tá? Ficha de personagem que eu não pretendo preencher nada, mas eu vou anotar as principais características que eu quero que eles tenham. Então, não esquece de se inscrever para não perder a hora que eu botar esse vídeo dos personagens lá para vocês continuarem acompanhando todo o meu processo, tá, gente? Então, deem um like nesse aqui. Se quiserem deixar alguma dúvida, algum comentário ou pedir para eu mostrar alguma coisa específica desse processo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler depois e vou incluir isso aí no meu roteiro. Como não tem o roteiro dessa vez, mas a gente finge que sim. E é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Desculpa que foi um vídeo longo, mas, né, eu tô estruturando um livro inteiro e um livro grande, então eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Até o próximo vídeo.